Boa tarde para todo mundo. Então, vamos para a nossa próxima atividade da mostra. Agora a gente tem a participação do Caio na nossa próxima palestra aqui, né? Vou até colocar o Caio aqui já. Vou apresentá-lo. O Caio, ele é biólogo, é mestre em Ciências Fisiológicas pelo PMPGCF. Atualmente é doutorando no Laboratório de Fisiologia e Farmacologia da Reprodução, aqui na UFG, e faz parte também, orientado pela professora Renata, né? E faz parte do PPGCB. Então, obrigado, Caio, pela oportunidade de falar um pouquinho para a gente aqui na mostra. Pode, Olá, a palavra boa tarde. toda. Consegue me ouvir? Oi, Rafaela, não te ouvi agora. Estou te ouvindo. Ótimo, beleza. Boa tarde a todos. Podemos começar? Bom, agradeço pelo convite. Como a Rafaela me apresentou, eu sou Caio, sou mestre em Ciências Fisiológicas, sou biólogo de formação aqui pela UFG, sou mestre também em Ciências Fisiológicas aqui pela UFG, e estou no percurso com um doutorado agora, próximo ao final já do meu doutorado. Sou orientado pela professora doutora Renata Mazzaro, e o título da palestra que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, só voltando um pouquinho antes, nós somos do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia da Reprodução, o LFFR. A gente fica também no Instituto de Ciências Biológicas, no ICB2, lá no campus Samambaia. E o título que a gente escolheu para falar um pouquinho hoje para vocês é um pouquinho também do que eu fiz no meu doutorado. Então, a gente vai falar hoje sobre como o tratamento para a doença de Chagas ele pode vir a afetar a reprodução. E vocês vão entender o porquê desse motivo, de como ele pode afetar na reprodução, no meu último slide, onde eu vou mostrar para vocês alguns achados interessantes que a gente tem visto com a minha pesquisa. Para começar a falar sobre essa questão de como os tratamentos podem vir a interferir na reprodução, eu quero começar falando sobre o que é a toxicologia, que é a nossa base fundamental. A toxicologia ela é uma ciência que ela vem para estudar os efeitos nocivos produzidos por substâncias químicas como um todo em seres humanos, em outros animais e em plantas. A gente sabe que diariamente a gente é exposto a uma série do que a gente chama de xenobióticos, que são substâncias exógenas ao nosso corpo. A gente é exposto a contaminantes, sejam eles, por exemplo, por agrodefensivos, sejam eles pela fumaça de cigarro, seja pela fumaça tóxica também de carbonização, seja também por contaminação aquática, medicamentos também. Então, assim, diariamente, nosso corpo vem sendo exposto a esses agentes tóxicos. E isso não é algo recente. Se a gente pega um pouquinho da história da toxicologia, se a gente voltar a centenas, milhares de anos atrás, por exemplo, há relatos desde 600 anos antes de Cristo que atenienses eles utilizavam essa planta aqui, conhecida como Helleborus orientalis. O que eles fizeram durante a guerra? Eles maceravam a planta, a raiz dessa planta, e jogaram em um rio próximo, no rio que os seus inimigos estavam utilizando para consumo próprio. E essa planta, descrevem que ela provoca uma intensa diarreia, porque ela tem um efeito muito forte como laxante. Além disso, um pouquinho antes ainda, em 429 anos antes de Cristo, espartanos eles queimavam enxofre para produzir fumos tóxicos, né, fumaças tóxicas e gases sufocantes durante a guerra do Peloponeso. A gente também tem datado na Grécia Antiga, a toxicologia se espalhava por lá, onde eles utilizavam já a famosa planta conhecida como cicuta, a Conium maculatum, né, para execuções. Por exemplo, o filósofo Sócrates ele foi envenenado por essa erva.
E a contaminação, né, a intoxicação por essa erva, ela promove sintomas de envenenamento, como boca seca. Ele progride para um ataque cardíaco, tremores, diaforese, midríase, convulsões e até paralisia muscular, até vir a levar o indivíduo a óbito. Algo recente, mas assim, também não tão recente, mas da década de 60 do século passado, a gente tem esse quadro da Baía de Minamata, em que uma indústria próxima, uma indústria muito importante e que trazia grande prosperidade para o local, eles começaram a jogar os rejeitos de mercúrio nos mananciais. E isso contaminou um rio próximo. E essa contaminação, ela promove sintomas de envenenamento que levam a distúrbios sensoriais nas mãos, nos pés, a danos de visão e audição, fraqueza, em casos extremos, levando até paralisia e morte. E esse envenenamento por mercúrio, ele não é algo rápido, ele acontece por o que a gente chama de bioacumulação. Foi feito esse derrame nos rios desse tóxico, desse componente tóxico. Isso foi ingerido por animais pequenos, que foram ingeridos por outros animais, e os seres humanos ali próximos, que se alimentavam dos peixes, crustáceos e outros animais desse ambiente, eles vinham consumindo mercúrio de forma sem consciência, no caso. Então, eles apresentavam essa questão de bioacumulação, e no decorrer dos anos, cerca de quase 20 anos depois dos primeiros, como que eu vou dizer aqui, deixa eu lembrar a palavra agora, que eles jogavam o mercúrio na água, cerca de 20 anos depois que surgiram os primeiros efeitos. E isso foi sendo agravado no decorrer do tempo. Outro fato aqui que a gente tem, mais recente, essa notícia do site do G1 em 2020, a gente tem que 5 pessoas são internadas com intoxicação após vazamento de imposto de combustível em São Paulo. Então, a gente vê que essa questão da intoxicação, né, essa questão da toxicologia, ela é algo diária no nosso cotidiano. Aqui, no caso, a gente viu que nessa notícia, eles trazem que 5 mulheres elas foram internadas após o vazamento de uma bomba de gasolina em posto de combustível em Cubatão, na manhã dessa quinta-feira, do dia 3 de janeiro de 2020, e as duas inalaram a substância e apresentaram sintomas de intoxicação. E outro fato também importante, que a gente traz da questão da aplicação da toxicologia, é que essa ciência ela é aplicável em muitos campos. Então, a toxicologia, a compreender a toxicologia e como os agentes tóxicos, os agentes químicos agem no nosso corpo, ela é algo fundamental, porque a gente faz uso de medicação, a gente é exposto a agrotóxicos. Então, ela serve também para estabelecer quais cuidados deve-se ter com esses agentes químicos, né, com o contato com esses agentes químicos, como proceder no momento de uma intoxicação. Então, tudo isso é fundamental. E a toxicologia, ela pode ser, como eu disse, pode ser aplicada em diversos campos. Aqui eu trouxe, por exemplo, a toxicologia aplicada na área ocupacional, intoxicação, por exemplo, de trabalhadores que trabalham com, por exemplo, carbonização, alguma coisa assim do tipo, e estão ali inalando aquela fumaça diariamente. O que isso pode trazer a curto e longo prazo? Também pode ser aplicado na área social, na questão também de voltado para dopagem, nos exames antidoping para competições, a toxicologia ambiental e toxicologia forense, e o nosso campo de prática, que é onde a gente trabalha no nosso laboratório, que é a toxicologia reprodutiva. E a gente traz esse questionamento, então, por que devemos estudar a toxicologia reprodutiva? Por que essa área é tão importante? A gente sabe que 85 mil agentes químicos, eles são produzidos
e utilizados em diversos países, principalmente países industrializados, dos quais cerca de 2.800 não são considerados de alta produção, acima de 500 mil quilogramas por ano. E pelo menos cerca de 45% desses foram submetidos a testes toxicológicos básicos. Isso inclui a toxicologia reprodutiva. Muitas das vezes, alguns compostos eles são jogados no mercado sem ter uma comprovação de segurança em relação à reprodução do indivíduo que vai ser exposto àquilo ali. E menos de 10%, né, no caso aqui, eles são estudados quanto aos efeitos tóxicos sobre os organismos em desenvolvimento. Porque na toxicologia reprodutiva, a gente traz desde a formação das células até a formação do indivíduo como um todo. E a toxicologia reprodutiva, ela estuda a ocorrência de diversos efeitos no sistema reprodutivo masculino, como eu disse, ou no sistema reprodutivo feminino, e o que pode resultar dessa exposição a agentes químicos. Então, como eu disse, a gente vai pegar desde os efeitos nas células gaméticas, a formação do indivíduo, até a formação extrauterina. Aqui é um teste que a gente faz, que é chamado teste de diafanização, em que a gente pega os filhotes pós-nascido, a gente faz após a eutanásia das fêmeas, a gente faz uma laparotomia, expõe o útero dessas fêmeas, coleta esses filhotes e eles passam por todo um processo onde ele vai perdendo uma série de camadas e fica exposto à questão de cartilagem e formação óssea, onde a gente quantifica os ossos, a gente verifica o tamanho, se está faltando, e isso aqui é um indicativo se o tratamento ele pode interferir durante o desenvolvimento. Isso aqui é importante, por exemplo, na década de 60 também, com a questão da talidomida, que era um fármaco, inicialmente ele foi utilizado como hipnótico, e a indústria farmacêutica viu os efeitos dele como no controle para enjoos matutinos de mulheres grávidas. E o que isso trouxe? Trouxe uma série de deformações nos filhos dessas mulheres. Crianças que nasceram sem braço, sem perna. Então, assim, foi algo muito importante para o histórico dentro da toxicologia reprodutiva. E agora, saindo assim um pouquinho dessa questão da toxicologia reprodutiva e entrando em si na doença de Chagas e no tratamento da doença de Chagas, que é o que eu trabalhei dentro do meu doutorado, a doença de Chagas no Brasil, ela é tratada 100% pelo Sistema Único de Saúde. Então, um paciente diagnosticado com doença de Chagas, seja na fase aguda, seja na fase crônica, ele tem todo o amparo do nosso sistema público de saúde. E hoje, aqui no Brasil, em diversos países da América e em diversos outros países pelo mundo, o uso permitido em relação à farmacologia, o fármaco que é utilizado para esse tratamento é o benzendazol, que é esse fármaco aqui, à esquerda. E a doença de Chagas ela foi descrita há muitos anos atrás pelo médico e cientista Carlos Chagas, e ela é causada no século passado, tinha-se muito a questão da contaminação vetorial. E passando aqui no próximo slide, vocês veem que tem toda a questão da transmissão. No passado, ela era muito voltada para a transmissão vetorial, que era o contato do barbeiro ou chupança, que é esse inseto aqui. Ele normalmente tem esse nome porque os relatos eram que ele picava a região do rosto, próximo à barba dos indivíduos, né, no caso do homem, né, como comparativo. E ao picar o indivíduo, ao fazer ele consumir o sangue do indivíduo, ele também defeca. E nas fezes desse barbeiro estão os parasitas, que são essas formas aqui, no caso, é a forma homoflagelada, que é a forma que consegue circular na corrente sanguínea. E aqui no meio aqui dessa fotomicrografia aqui, a gente tem um tecido muscular e a gente vê os ninhos de mastigota, que é quando esses parasitas eles perdem esse flagelo e eles começam todo o processo inflamatório, que começa a cronificar a doença e é onde a gente vê os quadros mais graves da doença, com cardiomegalia, megaesôfago, megacólon. Isso já é, assim,
o indivíduo, quando chega a esse quadro, ele já tem já a presença de uma insuficiência cardíaca, ele já tem todo um quadro já pré-estabelecido. E na fase aguda, a gente vê que surge ali por volta até cerca de 2 semanas após a contaminação, a gente vê quadros de, por exemplo, uma febre, uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, um aumento de gânglios linfáticos pelo corpo do indivíduo, uma palidez também, dores musculares, edema em face e membros inferiores. E um pouquinho ainda sobre também essa relação da transmissão desse parasito. A gente tem a transmissão vetorial, como eu expliquei, que é a transmissão do vetor, um inseto para o ser humano. A gente tem a transmissão vertical, que é de mãe para filho. A transmissão por transfusão sanguínea e transplante de órgãos por doadores infectados. Isso daqui já tem um controle já muito seguro por conta de todos os testes de sorologia que são feitos durante a transfusão sanguínea, ou também quando o indivíduo entra para ser um doador de órgãos. A gente também tem a contaminação oral, que é uma contaminação que vem crescendo bastante. A gente vê quadros aí, por exemplo, do consumo de açaí, que esse inseto, ele tem esse hábito, né, de ficar ali entre os frutos do açaí, e as pessoas, durante o preparo, acabam triturando esse inseto e se contaminando, ou talvez também pelo próprio caldo de cana, o famoso caldo de cana, que a gente teve muita contaminação na primeira década dos anos 2000, e a contaminação oral, por exemplo, por profissionais da área da saúde que trabalham com indivíduos contaminados e por algum descuido ou outro acabam se ferindo com um objeto pérfuro cortante e podem vir a contrair esse parasito. E esse autor aqui, Martin e colaboradores, no trabalho deles, ele descreve que a doença de Chagas ela pode contaminar o sistema reprodutivo masculino, e como os testículos. E por ele estar presente ali nos testículos, ele levantou a seguinte hipótese: por ele estar ali, ele também pode estar presente no sêmen. Então ele também pode ter uma transmissão por via sexual. Isso aqui não tem está sendo estudado ainda. A doença de Chagas não entrou ainda na lista de doenças sexualmente transmissíveis, mas é toda uma questão de um levante, de uma preocupação a mais para se ter em relação às ISTs. E um pouquinho sobre a epidemiologia dessa doença. Apesar de ser uma doença negligenciada, a gente sabe que há pouco investimento na área das pesquisas para uma busca de novos fármacos. Há essa intensa busca, mas não há tantos investimentos. A gente tem aqui, por exemplo, que 6 a 7 milhões de pessoas no mundo, esse número já está chegando, já há estimativas de quase 8 milhões de pessoas no mundo vivem com a doença de Chagas. E desse número aqui não é uma estimativa que trazem que grande parte dessas pessoas ainda não sabem que vivem com essa doença. Elas vão saber quando a doença já estiver num quadro muito avançado. E a gente tem a questão aqui em 2020, esse dado aqui do SINAM, que é o nosso Sistema de Informações de Agravos e Notificação do SUS. A gente tem que a maior parte dos indivíduos contaminados pela doença de Chagas estão no sexo masculino. Gestantes é um número relativamente baixo que eles trouxeram, e a maior parte das pessoas que estão contaminadas também são pessoas da cor parda. A gente tem um número aqui de 125 pessoas em 2021 tinham essa doença. Já em relação à forma de transmissão, como eu disse, a gente já não tem já mais um grande número de transmissão vetorial. Já há um controle. Por quê? No passado, as condições de moradia e também com o avanço das políticas públicas que foram sendo implementadas para melhorar a vida do cidadão brasileiro e do cidadão como um todo em diversos outros países também que sofrem com essa questão dessa doença, a gente tem no passado uma condição em que as casas, né, as famosas casas pau a pique, as casas de madeira, que eram condições assim que favoreciam a proliferação desse inseto e favoreciam a transmissão vetorial. Então, hoje a gente já tem um aumento já dessa questão, né, da alvenaria, a construção com casas em tijolo, todo um controle a mais aí que reduziu essa contaminação pelo vetor.
a transmissão vetorial, como inseto. Só que a transmissão oral, que eu disse, ela tem apresentado uma tendência de crescimento significativa ao longo dos últimos anos. Esse quadro aqui, essa tabela que eu trouxe, também embasado no sistema de informações de agravos e notificação, a gente tem que em 2020, a maior parte dos contaminados estão, né, de notificações em relação à doença de Chagas, eles estão alocados na região norte. Depois a gente vem aqui a região nordeste com 4 indivíduos que entraram nessa notificação. Na região sudeste, um indivíduo na região sul, e eu pesquisei também, só que dentro do centro-oeste, nesse ano aqui, não houve nenhuma notificação. Eu trouxe o dado só de 2020, porque 2021 ainda não fechou 100%. E eu optei por trazer esse mais próximo, mas se a gente pegar o Sinan e olhar nos anos anteriores, a gente vê uma quantidade de um número de infectados por essas regiões. E também a gente traz esse questionamento mais uma vez, por que mais na região norte? Será que a política pública ali está sendo eficaz? Ou será que as condições de saúde para esses indivíduos está chegando de forma suficiente? Ou talvez a questão da própria contaminação oral, por conta do consumo de açaí naquela região, ou até mesmo de outros preparos também que podem fazer lá, que podem ter essa questão do inseto ali e acabar tendo essa transmissão, ou até mesmo ainda a questão das próprias condições de moradia também. Isso leva a gente também a se pensar, né, nessa questão de possibilidade de como que nós, enquanto cientistas, vocês também, enquanto futuros cientistas, muitos que talvez estão dentro do ensino médio, e pessoas que vão ocupar cargos públicos, o que a gente pode fazer por essa população mais carente? Como que a gente pode melhorar as condições dessa população mais carente para evitar esse tipo de doença, que é uma doença negligenciada, mas que acomete um grande número de indivíduos no Brasil e no mundo? Então, todo um questionamento que a gente tem que se fazer no nosso dia a dia. E considerando que as substâncias, né, os agentes químicos, a gente está exposto diariamente e eles são capazes de produzir efeitos tóxicos, seja na reprodução, na formação dos gametas, até o desenvolvimento do indivíduo intrauterino e extrauterino, né, pós-nascimento, a gente vê que é importante essa avaliação do risco da toxicidade reprodutiva. Porque, como eu disse, um grande número de parcela de agentes químicos aos quais a gente está aí exposto, eles não passam por essa triagem de toxicologia reprodutiva. E seja antes do uso em humanos ou em animais, porque a gente também não pode só considerar a espécie humana, a gente tem que considerar todas as espécies de animais aí que estão expostos a esses agentes químicos. E isso tudo tem um intuito de contribuir, então, com a definição de uma relação, dessa relação dose e resposta do composto. Até quanto de dose a gente pode administrar no indivíduo e ver uma resposta, até que ponto a dose é segura, a que ponto, qual o limiar de dose ali que a gente começa a ver uma toxicidade reprodutiva. E o benzimidazol é um quadro importante sobre isso. Ele é o único quimioterápico conhecido anti-Trypanosoma cruzi, disponível no Brasil. Existem 2 fármacos, que é o benzimidazol, e o outro ele não é aprovado no Brasil por conta da toxicidade dele ser um pouco superior ao benzimidazol, que o benzimidazol por si só ele já promove uma toxicidade muito grande, que muitas das vezes os indivíduos que estão em uso desse fármaco, eles interrompem o tratamento justamente por conta da toxicidade, que muitas das vezes, quando eles iniciam um tratamento, eles não têm essa questão dos profissionais da área da saúde de avisarem, olha, você pode ter tais sintomas, mas isso tudo é oriundo do tratamento. Isso também é fundamental dentro da área da saúde, os prescritores, e seja da área médica, seja da área da enfermagem, que vai ter um contato maior também com esses pacientes, de comunicar essas reações adversas ao indivíduo, para que eles não abandonem o tratamento. E o anti-T-Cruzi, ele vem sendo utilizado há mais de 50 anos. Então, assim,
A gente já tem 5, 6 décadas, ou 7 décadas quase, em que indivíduos são expostos a esse fármaco. E isso sem informações consistentes também, que caracterizam, então, a sua segurança na reprodução. Há autores que, na década de 60, 70, que fizeram testes com esse fármaco, são pouquíssimos testes, são, na verdade, 3 ou 4 estudos, que eles viram que ratos tratados com esse fármaco, eles apresentaram uma série de reações importantes para a reprodução. Eles viram atrofia testicular, eles viram a estrutura dos testículos totalmente comprometida, isso tudo ligado ao tratamento da doença de Chagas. E entrando um pouquinho no que nós fizemos no meu doutorado, para vocês entenderem também, a gente trabalhou com camundongos, a suíça, da espécie suíça, adultos saudáveis. Por que saudáveis? A gente sabe que o fármaco ele tem eficácia contra a doença de Chagas. A gente queria avaliar principalmente a segurança. Até que ponto, na verdade, a gente queria avaliar a toxicidade. Até que ponto esse fármaco é tóxico para a reprodução masculina. Então, a gente fez uma administração intragástrica, onde a gente inseriu uma cânula pela boca esôfago do animal e fez a administração dentro do compartimento gástrico do animal. E isso foi feito diariamente, em 2 períodos de tratamento, um período de 20 dias e um período de 40 dias de tratamento. Esse período de 20 dias ele já é preconizado pela literatura, ele é o padrão na literatura, e a dose padrão também na literatura é 100 miligramas, são 100 miligramas em 20 dias para camundongos. Só que a gente trouxe os questionamentos. E se a gente aumentasse essa dose? Ou se a gente aumentasse o período do tratamento? Será que a gente vai ver algum efeito mais tóxico ali? Ou a gente não vai ver efeito tóxico? Então, a gente fez isso. A gente propôs esse aumento do período de dose e a gente também propôs esse aumento do período de tratamento. Só que a gente não propôs isso aleatoriamente. A literatura traz que a dose padrão ela não atinge eficácias terapêuticas. E essa dose, quando é convertida para a espécie humana, na espécie humana, ela também não atinge eficácia terapêutica. Então, já existe essa lacuna na literatura mundial científica que traz isso daí. Será que se a gente começar a propor novas terapêuticas aí do tratamento em si, mas aumentando a dose, aumentando o período de tratamento, porque na ciência a gente faz isso até que a gente acha o limiar, a gente acha a forma mais eficaz para aquilo ali, a gente entrou nesse esquema em parceria com a Universidade de Ouro Preto, que veio com essa proposta para a gente e a gente achou interessante e decidimos também trabalhar, porque a gente também viu essa lacuna existente dentro da literatura. E como eu disse, o tratamento para a doença de Chagas em si, ele promove essa toxicidade, que leva à descontinuidade do tratamento. E dentre as reações adversas observadas, a literatura traz uma gama de carcinogenicidade, uma hepatotoxicidade muito elevada com esse tratamento, isso na dose padrão, uma mutagenicidade, supressão de medula óssea, dentre outras reações adversas que são observadas com o uso. E há estudos também que já trazem, por exemplo, indivíduos que relatam disfunção erétil durante o uso desse fármaco. E outra questão muito fundamental também para se analisar, que durante os tratamentos, qualquer reação adversa observada, a gente tem que comunicar o prescritor, a gente tem que comunicar os nossos médicos, para que isso entre também dentro da literatura, para mostrar as reações adversas que vêm com os fármacos ou com qualquer outro agente químico ao qual nós somos expostos. E já quase finalizando, eu acho que eu já passei até um pouquinho também do meu tempo, aqui está um pouquinho do que a gente encontrou no meu trabalho. Nessas primeiras imagens aqui, que vocês veem, são espermatozoides coletados dos animais, dos meus animais que passaram pelo tratamento
com benzidazol. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê um espermatozoide normal. A gente vê a cabeça aqui com angulação, um formato de foice. A gente vê a cauda perfeita, sem nenhuma dobra. Quando a gente passa para essa imagem do lado, a imagem 1E aqui, a gente vê a cauda aqui, ela já parece uma cauda que a gente chama cauda em forma de alfinete. A gente também vê essa dobra aqui na cauda desse espermatozoide. Nessa terceira imagem, a gente também vê uma torção na cauda do espermatozoide, uma dobra, e também a cauda em cabeça de alfinete. Essa última imagem, a 1G, essa cauda em formato de alfinete. Isso daqui foram os testículos coletados dos animais em 40 dias, que foi o período mais longo de tratamento. O que a gente vê? Nos animais controle, que foram os animais em que eles receberam só a solução que a gente chama solução veículo, que é a solução utilizada para diluir o fármaco. Então, essa solução, ela sabe-se que ela não produz efeitos tóxicos. A gente vê o testículo em tamanho normal. Porém, quando a gente vai para um testículo de animais expostos em 100 miligramas, em 200 miligramas, a gente vê uma intensa atrofia nesses testículos. Isso daqui a gente não viu só em 40 dias. Em 20 dias, na dose padrão, que é a dose de 100 miligramas, no período de 20 dias, a gente já começou a ver a toxicidade desse fármaco na reprodução desses animais. Essa fotomicrografia aqui, essa foto, é de um teste que a gente fez, que é o teste Cometa, um ensaio Cometa, em que a gente faz uma técnica em que promove o arraste do DNA, e esse arraste, quanto maior for, mais danos estão presentes no DNA. O que a gente viu nos animais tratados? A gente viu um intenso arraste. Então, a gente sabe também que tem um efeito não só na ultraestrutura, não só na estrutura macroscópica do testículo. Quando a gente vai nas células gaméticas, nas células formadas por aqueles testículos, eles também estão sofrendo interferência. Nessas fotomicrografias aqui embaixo, essa primeira imagem de um animal controle, que é o animal que recebeu a solução veículo, e todas as demais são fotomicrografias de estágios da espermatogênese, que é a fase em que ocorre a formação gamética do gameta masculino. A gente vê nessa terceira imagem aqui um túbulo totalmente atrofiado, porque o túbulo seminífero, que é os túbulos que ficam dentro do testículo, é um túbulo todo, ele é contínuo, ele não tem um pedacinho e depois mais um pedacinho, ele é um túbulo contínuo, 100%. A gente tem a estrutura do testículo, da estrutura do testículo sai o epidídimo, então é toda uma linha, é todo um contínuo ali. Só que a gente viu que em todo esse contínuo há partes em que houve uma intensa atrofia, e essa intensa atrofia ela foi promovida pelo fármaco. Por que eu falo que ela foi promovida pelo fármaco? Em parceria com a Universidade de Ouro Preto, a gente fez um teste que a gente chama para a gente verificar o quanto de fármaco chegou naquele testículo, que é o de farmacocinética. E a gente viu que esse fármaco ele está presente no testículo. E quando a gente começa a analisar com a literatura e comparar com a exposição em outros fármacos, a gente vê, por exemplo, que os testículos eles estão muito mais expostos do que, por exemplo, um coração, do que um fígado. O epidídimo, da mesma forma. Se a gente faz uma linha crescente, a gente tem o testículo e o epidídimo, os órgãos reprodutores masculinos, eles são muito mais expostos ao fármaco do que comparado com outros órgãos e até comparado com órgãos da reprodução feminina. Ovário e útero, eles apresentam uma exposição menor comparado ao testículo. E então isso daqui é um pouquinho do que o nosso laboratório faz, é um pouquinho do que é também a toxicologia reprodutiva. Além do meu trabalho de doutorado, a gente tem uma outra doutoranda, a Renata Carini, que trabalha com os efeitos do canabidiol na reprodução masculina. Ela tem mostrado ela já tem publicado estudos belíssimos já do que o canabidiol pode vir a
a promover de toxicologia. A gente também tem a Maingrid, que é outra doutoranda, que ela tem verificado os efeitos de uma micropartícula na reprodução masculina. Mas, porém, com a pandemia, eu estou um pouquinho ainda por fora do que a Maingrid já tem de resultados, mas em conversas paralelas ela já falou que também tem resultados muito legais. E eu deixo aqui o meu agradecimento a esse evento, a Universidade Federal, a qual eu estou já há muitos anos, desde 2011, eu sou filho da Universidade Federal há um bom tempinho, ao Instituto de Ciências Biológicas, ao meu programa, que eu sou um pouquinho um peixinho fora d'água no programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas, porque eu sou da pós-graduação do Multicentro em Ciências Fisiológicas, um outro programa do ICB. O meu agradecimento também ao laboratório, a toda a organização do evento e a todos os nossos parceiros, que a gente também costuma sempre falar que ciência não se faz sozinho. E eu vi isso muito ao longo da minha construção científica, com todos os trabalhos que eu participei e que eu conduzi. Que uma pessoa sozinha não consegue fazer ciência. A gente tem que ter parceiros no mundo científico. E é isso, muito obrigado, gente. Obrigada, Caio, pela palestra, pela explicação. Não gosto nem de ficar chamando muito de palestra, que parece que é muito formal, né? A ideia é que não é isso. Mas tiveram várias perguntas para você. E você está me escutando? Eu tô ouvindo. Você está me ouvindo também? Estou tentando trocar de fone aqui para ver se melhora. É que sua imagem ficou parada, eu falei, acho que talvez tenha travado. Então, aqui já tem, inclusive, uma pergunta aqui, né, que fizeram. Você sabe dizer como que o processo de conhecimento sobre os efeitos dessas ervas nocivas se deu? É somente empírico ou há tecnologias que eram utilizadas para identificar os efeitos das plantas? Rafaela, o seu áudio, ele cortou muito, melhora. Só um instante, se você puder repetir a pergunta. Você está conseguindo vê-la? Ela está na tela. Talvez fique melhor para você. Ela está na tela? Aqui. Caio, você sabe dizer como o processo de conhecimento sobre os efeitos dessas ervas nocivas se deu? É somente empírico ou há tecnologias que eram... Vocês estão me ouvindo? Não estou te escutando. Bom, eu acho que a Rafaela caiu aqui. Acho que perdemos a transmissão com o Caio, gente. Enfim, acho que a gente, pelo adiantado da hora... acho que ele está voltando. Voltou. Deixa eu colocar ele aqui. Rafaela, desculpa, a minha internet aqui em casa hoje está daquele jeito. Porém, sobre essa pergunta, o conhecimento em relação aos achados dessas ervas nocivas no passado era mais empírico. E não era um conhecimento assim 100% científico. As pessoas utilizavam e, então, assim, não tinha
um cientificismo tão seguro. Então, era algo mais empírico. A gente vê mais essa parte científica mais na atualidade, né? Do último século, principalmente, para cá, ou até mesmo de um pouco bem antes, né? Não sei se eu consegui responder de forma satisfatória. Acho que sim. Aí tem outra pergunta. A doença de Chagas pode ser confundida com outra? Então, a gente tem a sintomatologia é muito parecida com diversas outras doenças. A gente sabe que no mundo no mundo da saúde, né, a clínica, a gente costuma falar que a clínica é muito soberana. Só que exames laboratoriais estão ali para apoiar a clínica. Então, ela sim, ela pode ser confundida com outras, por isso que é necessário a questão da avaliação da sorologia ou da patologia também daquela doença, para conseguir ter um diagnóstico mais claro. E muitas das vezes, como eu disse, os indivíduos, quando eles chegam na clínica, eles já chegam com um quadro crônico. Então, acaba que essa hipótese, a hipótese diagnóstica, muitas das vezes vai vir primeiro com uma arritmia. Aí, da arritmia, eles pedem um exame de imagem, vê ali, por exemplo, a cardiomegalia. Aí, a cardiomegalia acaba sendo ligada a qual doença que a gente pode ter aí com a cardiomegalia? Doença de Chagas. Aí, eles já fazem um link, pedem, por exemplo, uma sorologia e descobre-se que a pessoa vive com a doença de Chagas. Mas antes disso tudo, na análise clínica, durante todo o exame, é importante que o profissional da área da saúde, seja o profissional da área médica, seja o profissional da área da enfermagem, na entrevista com o paciente, pergunte de onde você vem, quais são as condições sanitárias às quais você vive, quais são as condições da sua casa. A partir daí, você já começa a ter todo um link e começa a ter as hipóteses diagnósticas de qual doença pode estar acometendo, aquele indivíduo pode estar sendo acometido. Pode ser feito algo na fase aguda para se evitar a instalação do parasito no corpo. Então, na fase aguda, se o indivíduo ele tem o contato e ele já busca, se ele começa a fazer o uso do fármaco, o fármaco ele mostra uma grande eficácia no período da fase aguda. Há eficácia também na fase crônica, mas a eficácia já é bem mais reduzida comparada à fase aguda. Então, eu acho assim, não sei se a resposta está certa para essa pergunta, mas uma forma para evitar essa instalação seria mesmo o uso do fármaco. Só que o indivíduo ele tem que estar atento. Surgiram os primeiros sintomas, busque atendimento médico. Não espere, apesar que são sintomas muito similares a outras doenças, né? O indivíduo, vai ter uma febre, mas é uma febre. Quantas outras doenças tem uma febre? Uma dor de cabeça. Quantas outras doenças? Uma dor muscular. Então, acaba que o indivíduo ele tem a questão da automedicação, ele não busca o atendimento e tem essa instalação a instalação do parasito dentro das células musculares, aí vem todo o efeito inflamatório, e com isso vem a questão crônica, mas uma coisa assim, 100% para evitar essa instalação, eu não sei te dizer se tem. Eu sei que o uso do fármaco durante a fase aguda é o principal. A taxa de natalidade, então, seria mais afetada no norte por conta dessa doença? A taxa de natalidade? Samela, no caso, a taxa de natalidade... Então, assim, surgiu um pouquinho de dúvida aqui para mim, porque, assim, a gente tem uma prevalência muito grande da doença no norte. Então, a gente não... O dado que eu trouxe aqui é mais relacionado à prevalência, ao diagnóstico de novos casos. Se eu conseguir te responder. Se você puder mandar no chat, se eu conseguir, mas assim, a gente vê que no norte tem uma prevalência a mais, assim. É claro, a gente teria que fazer um estudo estatístico sobre isso, a gente teria que fazer uma busca a mais dentro do Sinam, para verificar quantas notificações houveram nos últimos anos, para a gente determinar se essa prevalência realmente
ela é superior na região norte, ou se foi só no ano de 2020. Se no ano de 2020, na região norte, houve mais notificações comparado a outros estados. Acho que finalizamos aqui as perguntas, Caio. Não sei se eu consegui responder a todos, gente. Eu até peço desculpas se eu não consegui, mas assim, se eu não tiver conseguido, aí fica uma lacuna para vocês. Entre em contato com o nosso laboratório, vem conhecer mais a gente. A gente é assim, como eu costumo brincar com a minha orientadora, nós somos legais também. Com certeza, Caio, é a oportunidade de interagir, né? A mostra, ela é uma forma também da gente se aproximar, né? Da comunidade, Sim. de maneira geral, enfim, estamos ali, né? Acessíveis também. Sim, que isso é importante, né? Para a gente mostrar também de toda essa questão da importância da ciência, que a gente viu o quão o cientista começou a ser valorizado com essa questão da pandemia, né? Que houve essa expansão a mais. Só que a gente já vinha já com um movimento dentro do Instituto de Ciências Biológicas nos anos anteriores, né? Dessa expansão, da gente levar a ciência, da gente levar a academia para além dos portões das universidades, a gente não deixar mais isso tão restrito. Eu acho isso fundamental e eu acho que o pessoal está vendo com tudo aí o quão importante é a ciência salva vidas, e o quão é importante o cientista como um todo, não só outras profissões. A ciência também ela tem que ser mais valorizada. E é isso. Com certeza. Então, com essa palestra do Caio, a gente finaliza, né, o nosso primeiro dia de mostra. Quero agradecer a todos e todas que participaram aí das nossas atividades ao longo do dia. Então, amanhã voltaremos, né, com uma palestra, inclusive já está aí no chat, o link para a nossa primeira palestra amanhã, 10 horas da manhã, tá certo? E espero contar com vocês, com mais discussão, porque a ciência tem que ser também divertida, né? Então, é isso. Espero vocês amanhã, né? Nesse mesmo YouTube oficial, aqui já tem o link, e aí vocês conseguem também acompanhar. Continuem seguindo nossas redes sociais, já tem os desafios lá lançados, e vamos interagir. Até mais, gente!